Fala galera, beleza? Aqui é o professor Mafran Santos e hoje nós vamos estar iniciando uma série de vídeos onde vamos responder as questões de Química do Enem, desde 2009 até 2019. Vamos nessa? Fala galera, estamos aqui já na tela do meu computador para que possamos juntos resolver as questões do Enem de Química, certo? Então vamos começar com a prova de 2009.1. Eu coloquei aqui parte 1, certo? Por que parte 1? Porque eu vou dividir as provas em duas partes para que o vídeo não fique tão longo. Então, antes de iniciar, não se esquece aí de se inscrever no canal para ajudar, certo? E deixar o like e também ativar as notificações para que você não perca os próximos vídeos, certo? Então, questão 1. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido o calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Então ele quer que você fale aí qual transformação é essa que ele menciona aí. Nós podemos ver aqui, que ele menciona, ele pergunta se isso é uma fusão, se isso é uma liquefação, evaporação, solidificação ou condensação. Pessoal, então temos que ter conhecimento dos estados, das mudanças de estado, né? Nós temos aí três estados da matéria. Temos o sólido, o líquido e o vapor, que é o gás, certo? E essas substâncias nesses estados diferentes, elas podem estar saindo de um estado e indo para o outro. Nós podemos aí ter a água sólida, no caso que é o gelo, fundido aí, fazendo a fusão e passando para o estado líquido. E a água líquida fazendo uma vaporização, passando para o estado vapor. Assim como o estado vapor pode condensar para o líquido e o líquido pode solidificar para o sólido, certo? Também podemos ter uma passagem direta do sólido para o vapor, que é a sublimação, e direta do vapor para o sólido, que é uma ressublimação ou sublimação reversa, certo? Isso aí são as mudanças de estado da matéria, beleza? Então, pessoal, nós podemos ver aqui, que o texto fala o seguinte, O texto fala que quando a água absorver o calor suficiente, algumas das suas moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir. Subir para onde? Para a atmosfera. Então, passar para o estado gás, o estado vapor. Então, aqui é líquido passando para gás, certo? Que processo é esse aqui, pessoal? É aqui, estado líquido passando para o estado vapor. Então, é a vaporização. Está aqui, vaporização, beleza? Porém, não tem essa opção aqui de vaporização. Por que não tem? Porque existem três tipos de vaporizações, né? Temos aí a ebulição, que é quando aquele líquido, nesse caso aqui suponhamos que é a água, ele chegou na sua temperatura de ebulição, que a temperatura de ebulição da água, por exemplo, é 100 graus Celsius. Então, se a gente fizer a água chegar a 100 graus Celsius, como esquentando, por exemplo, ela vai começar a entrar em ebulição, certo? Isso é um tipo de vaporização. Outro tipo de vaporização que nós temos é a calefação, que é quando a gente coloca um líquido, como por exemplo, vamos citar novamente a água, em uma chapa ou em uma superfície que está muito quente. E aí quando esse líquido entra em contato com essa superfície extremamente quente, ela passa para o estado vapor imediatamente, certo? É uma passagem abrupta, uma passagem rápida. Isso aí é a calefação. E por último, mas não menos importante, nós temos a evaporação, que é quando o líquido ele passa para o estado vapor, mesmo não chegando no seu ponto de ebulição. Mesmo não alcançando o ponto de ebulição, esse líquido ele absorve uma certa quantidade de calor que faz com que ele passe também para o estado vapor, certo? Isso aí é a evaporação. Então, pessoal, nós já vimos que o processo aqui é uma vaporização, mas qual desses tipos de vaporização aqui, está descrito aqui, nesse texto? Fica muito fácil perceber, né, que ele está falando aí de uma evaporação, certo? Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera.
Ele não está falando que ele aqueceu a ponto de chegar no ponto de ebulição, e muito menos que ocorre esse processo aqui, que é um processo abrupto, um processo extremamente rápido, porque a temperatura é muito alta. Então a situação aqui é uma evaporação. Então a questão correta aí, pessoal, vai ser a questão C, certo? Estamos falando aí de uma evaporação, isso é uma questão rápida que o aluno que vem estudando já há algum tempo, ele consegue responder isso aqui em menos de 1 minuto, certo? Então, questão 2 aqui. O lixo radioativo ou nuclear é resultado da manipulação de materiais radioativos utilizados hoje na agricultura, na indústria, na medicina e pesquisas científicas, na produção de energia, etc. Embora a radioatividade se reduza com o tempo, o processo de decaimento radioativo de alguns materiais pode levar milhões de anos. Por isso, existe a necessidade de se fazer um descarte adequado e controlado de resíduos dessa natureza. A taxa de decaimento radioativo é medida em termos de um tempo característico chamado meia-vida, que é o tempo necessário para que uma amostra perca metade de sua radioatividade original. O gráfico seguinte representa a taxa de decaimento radioativo do rádio 226, elemento químico pertencente à família dos metais alcalinos terrosos e que foi utilizado durante muito tempo na medicina, certo? Então, as questões aqui, as informações fornecidas mostram que, então ele dá aqui algumas opções para você marcar a verdadeira, beleza? Vamos lá analisar uma por uma. Quanto maior é a meia-vida de uma substância, mais rápido ela se desintegra. Pessoal, a definição de tempo de meia-vida está aqui, ó. Ele te dá uma e eu vou te dar outra aqui, ó. Ele fala que é o tempo necessário para que uma amostra perca metade de sua radioatividade original, certo? Uma outra definição é essa aqui, ó. Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a concentração ou a quantidade de uma substância caia pela metade. Nós podemos ver esse gráfico aqui, ó. Ele te mostra, o que é que o gráfico te mostra? Ele te mostra aqui no eixo X o tempo, certo, em anos, e no eixo Y aqui é massa, em quilogramas, certo? E ele te mostra aqui, ó, que o tempo de meia-vida, ou seja, o tempo necessário para que esse elemento aí, que era o rádio 226, passasse de 1 kg para meio quilo, ou seja, caísse pela metade, ó, o tempo necessário para ele cair pela metade foi de quanto? Foi de, aqui, ó, 1620 anos, ou seja, 1620 anos, certo? Então esse aqui é o tempo de meia-vida para o rádio, beleza? É o tempo necessário para que ele caia de 1 kg para meio quilo, beleza? A questão aqui fala que meia-vida, quanto maior é a meia-vida de uma substância, mais rápido ela se desintegra. Não, pessoal. Quanto maior é a meia-vida, mais devagar ela vai se desintegrar. Imagina aqui que você tem um elemento que o tempo de meia-vida dele é de 3.000 anos, um tempo de meia-vida maior. Ou seja, ele vai passar de 1 kg para meio quilo em 3.000 anos, ou seja, vai demorar mais. Então não vai ser mais rápido, vai ser mais lento. Então a questão está errada aqui, ó. Tempo de meia-vida sobe, a velocidade de desintegração desce, certo? Questão B. Apenas 1/8 de uma amostra de rádio 226 terá decaído ao final de 4.860 anos. Pessoal, essa quantidade de massa aqui é a quantidade de massa que existe, ou seja, que sobrou depois de determinado tempo, certo? No tempo zero, a massa inicial era 1 kg. No tempo aqui, ó, 1620 anos, a massa é de meio quilo, certo? Ou seja, só resta meio quilo. Então, em 4.860 anos, que é nesse tempo aqui, ó, 4.860 anos, o que resta é o que, ó? É 1/8 de 1 quilo, certo? Beleza? Não é isso, ó, que a questão fala que apenas 1/8 de uma amostra de rádio se desintegrou. Não, não é que se desintegrou, é o que resta, certo? Se desintegraram aí, então 7/8 já se desintegraram, certo? 1/8 é o que resta. Então a questão está errada. Não é que se desintegrou 1/8, é que resta 1/8, certo? Questão C. Metade da quantidade original de rádio 226 ao final de 3.240 anos ainda estará por decair. Vamos lá, 3.240 anos. Pessoal,
a metade é aqui, ó, é em 1620 anos, certo? Aqui que nós temos a metade da quantidade inicial, que era 1 quilo, ou seja, aqui que nós temos meio quilo, certo? Em 3.240 anos nós não temos mais metade, temos um quarto, aqui ó, um quarto. Então a questão está errada, não tem metade, tem um quarto, certo? Questão D. Restará menos de 1% de rádio 226 em qualquer amostra dessa substância após decorridas 3 meias-vidas. Vamos lá. Temos aqui o início. Vamos pegar o exemplo que ele nos dá aqui. 1 quilo. Quando passa uma meia-vida aqui, que é 1620 anos, tem agora metade, né? Quando passou mais uma meia-vida, ou seja, é a segunda meia-vida, mais 1620 anos, nós temos agora um quarto. Na terceira meia-vida, nós temos aqui, como o gráfico mostra, 1/8. Pessoal, 1% não é o mesmo que 1/8. São valores diferentes. 1% é 1/10, certo? Então, 1% é 1/10. Então está errado, porque restará ali, ó, no próprio exemplo da questão nos mostra que restará 1/8, certo? Então a questão está errada. E a E, por último, está correta, né? Só resta ela. Fala o seguinte: a amostra de rádio 226 diminui a sua quantidade pela metade a cada intervalo de 1620 anos devido à desintegração radioativa. Certo, o tempo de meia-vida dele é 1620 anos. Então, a cada 1620 anos, ó, a quantidade da substância cai pela metade, aqui a definição de tempo de meia-vida, tem que ter em mente, certo? Aqui, ó, passou 1620 anos, caiu de 1 kg para meio quilo. Passou mais 1620 anos, caiu de meio quilo para 1/4 de 1 quilo, que seria 0,25 quilos, certo? Passou mais 1620 anos, caiu pela metade de novo e assim vai sucessivamente, certo? É um decaimento aqui radioativo, certo? Então a questão certa é a questão 1620 anos, é o tempo de meia-vida. Atenção na definição, ó, certo? Questão certa, a questão beleza? Questão 3, então. Vários combustíveis alternativos estão sendo procurados para reduzir a demanda por combustíveis fósseis, cuja queima prejudica o meio ambiente devido à produção de dióxido de carbono, em que a massa molar do dióxido de carbono, que é o CO2, é 44 gramas por mol. 3 dos mais promissores combustíveis alternativos são o hidrogênio, o etanol e o metano. A queima de 1 mol de cada um desses combustíveis libera uma determinada quantidade de calor, que estão apresentadas na tabela a seguir. Então nós temos aqui os combustíveis aqui: hidrogênio, gás hidrogênio, né, gás metano e etanol, certo? A massa molar do hidrogênio do gás hidrogênio é 2 gramas por mol, a do metano é 16, a do etanol é 46, e aqui está o calor liberado por 1 mol de cada uma dessas espécies, certo? Considere que foram queimadas massas independentemente desses 3 combustíveis, de forma tal que em cada queima foram liberados 5.400 kJ, certo? O combustível mais econômico, ou seja, o que teve a menor massa consumida, e o combustível mais poluente, que é aquele que produziu a maior massa de dióxido de carbono, foram respectivamente, pessoal, essa aqui é uma questão um pouco mais complexa, requer um pouquinho mais de cálculo, certo? A primeira coisa que nós temos que saber é como expressar uma equação de combustão para cada uma dessas espécies aqui, certo? Então, atenção, a equação de combustão, pessoal, é a equação em que essas espécies vão reagir com o oxigênio do ar, certo? Então, por exemplo, para o gás hidrogênio aqui, ó, gás hidrogênio reagindo com oxigênio, gás oxigênio, certo? Produzindo água, certo? E aqui é o calor de combustão que a questão te fornece, 270 kJ, certo? Por que eu boto esse valor de menos? Porque ó, o calor é liberado. Em combustões, o calor ele é liberado. Então, quando o calor é liberado, você coloca o sinal de menos para informar que o calor está sendo liberado, certo? A equação de combustão para o metano, mesma coisa, ó, gás metano reagindo com gás oxigênio
Agora, nesse caso aqui, libera gás carbônico, certo? Porque nós temos carbono aqui no metano. Então, libera gás carbônico e água. E aqui o calor de combustão dessa reação que a questão fornece, certo? Para o etanol, mesma coisa. Ó, etanol mais oxigênio. Mais uma vez tem o gás carbônico, porque no etanol nós temos carbono. Mais água, certo? E aqui o calor de combustão, beleza? Pessoal, falta alguma coisa nessas equações aí, não falta? Se você estudou aí balanceamento, você sabe que as equações estão desbalanceadas, certo? Então vamos balancear elas, vamos lá. Começando aqui pela equação do hidrogênio. Temos aqui dois hidrogênios, certo? Nos reagentes, aqui são os reagentes e após a seta temos os produtos. Nos reagentes aqui nós temos dois hidrogênios, certo? Nos produtos tem que ter dois também, vamos lá. Aqui, H2, então nós também temos dois hidrogênios nos produtos. Isso indica que o hidrogênio está balanceado, certo? Temos que ter o mesmo número de átomos nos reagentes e nos produtos, lembra disso aí. Agora vamos para o oxigênio. Nos reagentes aqui nós temos dois oxigênios, O2. Porém nos produtos nós só temos um, ó, H2O. Não tem mais nenhum número aqui, ó, nenhum valor aqui depois do O, certo? Então, ou seja, nós temos um oxigênio apenas. Então, se nos reagentes nós temos dois oxigênios e nos produtos nós só temos um, temos que balancear isso aí. Como é que a gente pode fazer? Pessoal, qual número que vezes 2 vai dar 1? É meio, né? Ó. Então, se você colocar aqui um meio aqui antes do oxigênio, você vai ter 1 meio vezes 2 dá 1 oxigênio. Agora sim nós temos 1 meio vezes 2, 1 oxigênio nos reagentes e um oxigênio também nos produtos, certo? Balanceou a equação. Vamos agora para a equação do metano. Ó. Nós temos aqui um carbono nos reagentes e nos produtos nós temos um carbono, ou seja, o carbono está balanceado. Nós temos aqui nos reagentes nós temos 4 hidrogênios e nos produtos nós só temos 2. Então temos que balancear aqui, ó. Temos que colocar um 2 aqui antes da água, porque 2 vezes 2 aqui vai dar 4 hidrogênios, certo? Agora vamos olhar para o oxigênio. Nos reagentes nós temos 2, nos produtos nós temos aqui 2 oxigênios, mais 2 vezes 1, porque aqui nós temos um oxigênio, mas vezes esse 2 que nós colocamos aqui, ó, esse 2 ele multiplica todos os átomos dessa molécula de água aqui. Então 2 vezes 1, 2, com mais 2 aqui, 4. Se no reagente só tem 2, temos que colocar aqui um coeficiente aqui, ó, 2 também. Agora sim, ó, um carbono no reagente, um carbono no produto. 4 hidrogênios no reagente, 2 vezes 2, 4 hidrogênios no produto. 2 vezes 2, 4 oxigênios no reagente, 2 com 2 vezes 2, 4 oxigênios no produto, certo? E o calor de combustão 900. Mesma coisa para o etanol, certo? Temos aqui, ó, 2 carbonos no reagente, no produto só tem um, então de cara aqui nós vamos botar um 2 aqui para ficar 2 carbonos também no produto. Temos quantos oxigênios aqui no reagente? Nós temos aqui, vamos começar pelo hidrogênio, temos 5 hidrogênios mais 1, 6 hidrogênios no reagente, e no produto nós temos apenas 2. Então, colocam 3 aqui, ó, porque 3 vezes 2 é 6. Agora nós temos 6 hidrogênios no reagente e também 6 no produto. E por último, o oxigênio. Nós temos aqui, no reagente nós temos um oxigênio aqui, ó, e mais 2 aqui, então 3. E no produto nós temos 2 vezes 2, 4, com 3 vezes 1 aqui, 3, ó, 7. Então nós temos 7 oxigênios no produto. Se nós temos aqui, pessoal, 3 aqui, ó, e aqui nós temos o O2, se nós colocarmos aqui um 3 aqui, ó, vamos colocar 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Então nós temos agora também 7 oxigênios no reagente e balanceamos a equação também para o etanol, certo? Então, prosseguindo, pessoal, eu fiz aqui detalhadamente para que ninguém se perca, certo? Então, prosseguindo aqui, ó, vamos fazer por partes. Primeiro, ele quer saber, ó, quais, deixa eu colocar aqui, primeiro ele quer saber, ó, o combustível mais econômico, que é o quê? Que é aquele que teve a menor massa consumida, certo? Vamos descobrir isso agora, certo?
Vamos descobrir isso aqui agora. Começando pelo hidrogênio. Vamos lá, hidrogênio. Nós podemos usar uma regra de 3. Por que regra de 3? Ele te falou que foram liberados 5.400 kJ para todos os casos. Então, vamos nos basear nesse valor aí, certo? Então, se a tabela nos fala que 2 gramas de gás de oxigênio libera 270 kJ por mol, certo? Então, 2 gramas liberam 270, 5.400 quilojoules, desculpe, serão liberados por quantas gramas? Certo? Regra de 3, beleza? Multiplica aqui os meios pelos extremos, ó, 270 vezes x, certo? Que vai dar 270x, e 2 vezes 5.400. Então, 270 vezes x, ó, 270 kJ vezes x, igual a 2 vezes 5.400, que dá 10.800 quilojoules e grama. Estou mantendo aqui as unidades, certo? Que no final a gente vai ver que tudo vai dar certo, beleza? Então, aqui nós temos o x, o 270 estava multiplicando o x, ele passou para o outro lado agora dividindo, ó. Ficou 10.800 dividido por 270, beleza? Fazendo isso aí, você vai achar o valor de 40 gramas. Então, foram necessários 40 gramas de gás de hidrogênio para liberar 5.400 kJ de calor, beleza? O mesmo você faz para o metano. A tabela te fala que 16 gramas de metano liberam 900 kJ, certo? Na sua queima. Então, se 16 gramas liberam 900 kJ, 5.400 kJ vai ser liberado por quantos gramas? Mesma coisa, multiplica os meios pelos extremos, vai ficar 900y, certo? Igual a 16 vezes 5.400 dá 86.400 kJ grama, certo? Então, o 900 está multiplicando o y, ele vai passar para cá dividindo, ó, certo? Então, o y vai dar o quê? 96 gramas, certo? São necessários de gás metano para liberar 5.400 kJ de calor em sua queima, certo? Para o etanol, mesma coisa aqui, ó. A tabela te fala que 46 gramas liberam 1.350 kJ, certo? Então, se 46 gramas liberam 1.350 kJ, 5.400 kJ vão ser liberados por quantas gramas? Meios pelos extremos, ó, vai ficar 1.350 kJ vezes Z igual a 46 vezes 5.400 dá 248.400 kJ grama, certo? 1.350 está multiplicando Z, eu vou passar ele para lá dividindo, certo? E aí você corta aqui, ó, em todos os casos você pode fazer isso, você vê que corta o quilojoule com quilojoule e sobra só o grama, então vai ter um valor em massa. 248.400 dividido por 1.350 vai dar 184 gramas, certo? Então nós já concluímos que o mais econômico, ou seja, aquele que vai gastar menor massa, é o hidrogênio aqui, ó, gasta apenas o que, ó? Gasta apenas 40 gramas. Beleza? Agora vamos chegar àquele que produz a menor quantidade de dióxido de carbono. Para isso que nós vamos usar essas equações aqui que eu mostrei no início. Vamos lá, vamos aqui para o início, para cima aqui, ó. Então, qual a massa de CO2 para metano? Pessoal, eu não vou fazer aqui para o hidrogênio, certo? Não vou fazer para ele por quê? Porque se você olhar para a equação, ele não libera gás carbônico aqui. Os únicos que liberam é quem? É o metano e o etanol, que liberam aqui o gás carbônico e o gás carbônico. Então o hidrogênio você não precisa fazer esse cálculo, certo? Então a massa de CO2 liberada para o metano, vamos lá. Pessoal, primeira coisa que você tem que saber é como se calcula a quantidade de mol, certo? O mol é calculado pela massa da substância dividido pela sua massa molar, beleza? Então, para o metano, certo? Se a massa, nós achamos aqui, foram 96 gramas, e a sua massa molar você encontra na tabela aqui, ó, 16 gramas por mol, então você coloca aqui a massa dividido pela massa molar. Faz essa conta aí, você vai achar aí, ó, 6 mols. Então, 6 mols de metano é a quantidade de mols que está presente em 96 gramas que nós encontramos, certo?
Então você vem para a equação aqui, a equação química balanceada, certo? Tem que estar balanceada. E você vai ver que 1 mol aqui, ó, quando não tem um número aqui é porque é 1, certo? Então 1 mol de metano gera 1 mol de gás carbônico. Então se 1 mol de metano gera 1 mol de gás carbônico, 6 mols de metano vai gerar também 6 mols de gás carbônico, certo? É sempre proporcional. Sempre seguindo a equação balanceada aqui. Então agora ficou simples, ó. Você pode achar agora a massa de gás carbônico, certo? Como? Usando essa mesma equação aqui, ó. Se o número de mols é igual a massa pela massa molar, a massa vai ser igual ao número de mols vezes a massa molar. Então botou aqui, massa de gás carbônico vai ser igual ao número de mols, que é 6, que nós achamos agora, vezes a massa molar do gás carbônico, que a questão te dá aqui, ó, 44 gramas por mol. Então fazendo essa conta você vai achar que 264 gramas de gás carbônico foram jogadas na atmosfera aí nessa reação com o metano, certo? Fazendo o mesmo para o etanol, né, ó, temos aqui a massa do etanol que nós achamos 184 gramas, dividido pela sua massa molar, que a tabela te dá aqui, 46 gramas por mol, certo? Essa conta vai te dar 4 mols. Então você vem aqui, você já sabe que foram usados aí 4 mols de etanol, certo? Você vem para a equação balanceada e você vai ver que 1 mol de etanol produz 2 mols de gás carbônico. Então, se 1 mol de etanol produz 2 mols de gás carbônico, pessoal, 4 mols de etanol vai produzir quanto? 8, né? O dobro. Se 1 produz 2, 4 produz 8, certo? Você já sabe que o número de mols do gás carbônico que foram produzidos aí foram 8 mols. Então, partindo disso, você pode achar o número da massa do gás carbônico produzido. Ó. Mesma coisa, 8 mols vezes a sua massa molar, que é 44 gramas por mol. Vai dar 352 gramas de gás carbônico. O que é o mais econômico é o hidrogênio, certo? E aquele que libera mais gás carbônico é o etanol. A resposta certa é aqui, ó, questão B, né? Ó, questão B, certo? Agora, pessoal, se eu fiz a questão aqui só para ensinar, certo? Porém, na hora do Enem, você nem precisaria fazer essa parte aqui, porque, ó, quando você chega nesse valor aqui de 40 gramas de hidrogênio, você vai ver que nenhuma das alternativas tem 40 gramas a não ser a B. Então a resposta certa você já poderia falar que era B, porque não tem como não ser a B, porque só ela fala 40 gramas de hidrogênio, certo? Você ganharia tempo aí. Então, pessoal, continuando aqui, questão 4, vamos lá. Vamos ler a questão, depois nós voltamos aqui para essa tabela, certo? A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo divulga continuamente dados referentes à qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo. A tabela apresentada corresponde a dados hipotéticos que poderiam ter sido obtidos pela CETESB em determinado dia. Se esses dados fossem verídicos, então seria mais provável encontrar problemas de visibilidade onde? Vamos lá. Pessoal, se você vai encontrar problemas de visibilidade é em uma região que está em uma condição ruim, né, de poluição, beleza? Então nós podemos eliminar aqui, ó, Parque Dom Pedro II, porque é boa, certo? São Caetano do Sul, que é regular, e Congonhas, que também é boa. Onde está inadequado é onde? Ó? Osasco e Pinheiros, certo? Então vamos lá. Vamos ver quais são os poluentes que tem em Osasco e em Pinheiros. Em Osasco nós temos o monóxido de carbono, que é esse carinha aqui, ó. O que é o monóxido de carbono? Vamos ler aqui, ó. É um gás incolor, certo? Se ele é incolor, pessoal, então existe uma chance alta dele não prejudicar a visibilidade, certo? E inodoro, que resulta da queima incompleta de combustíveis de origem orgânica, combustíveis fósseis, biomassa e etc. Emitido principalmente por veículos automotores, beleza? E em Pinheiros, o poluente principal é quem, ó? Dióxido de enxofre, esse carinha aqui, ó. Vamos ver o que é o dióxido de enxofre, certo? O que é o dióxido de enxofre?
Resulta principalmente da queima de combustíveis que contêm enxofre, como óleo diesel. Pode reagir com outras substâncias presentes no ar, formando partículas à base de sulfato responsáveis pela redução da visibilidade na atmosfera. Então vamos lá. Partículas, formando partículas à base de sulfato responsáveis pela redução da visibilidade na atmosfera, pessoal. Então matamos a jogada. A questão certa é Pinheiro, certo? Que é qual questão? Ó? Desculpa. Questão beleza? Pinheiros, questão correta. Então, questão 5. O controle de qualidade é uma exigência da sociedade moderna na qual os bens de consumo são produzidos em escala industrial. Nesse controle de qualidade são determinados parâmetros que permitem checar a qualidade de cada produto. O álcool combustível é um produto de amplo consumo muito adulterado, pois recebe a adição de outros materiais para aumentar a margem de lucro de quem o comercializa. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, o álcool combustível deve ter densidade entre 0,805 gramas por centímetro cúbico e 0,811 gramas por centímetro cúbico. Em algumas bombas de combustível, a densidade do álcool pode ser verificada por meio de um decímetro, similar ao desenhado abaixo, que consiste em duas bolas com valores de densidade diferentes e verifica quando o álcool está fora da faixa permitida. Na imagem, são apresentadas situações distintas para 3 amostras de álcool combustível. Então nós temos aqui 3 amostras diferentes de álcool, certo? Então aqui nós temos álcool de uma marca específica, aqui de outra marca, por exemplo. E as bolas que a questão fala aqui, ó, com densidades diferentes. Então essa bolinha escura tem uma densidade diferente da bolinha branca, certo? Então vamos ler aqui as questões. A respeito das amostras ou do densímetro, pode-se afirmar que... Questão A, vamos lá. A densidade da bola escura deve ser igual a 0,811 gramas por centímetro cúbico. Pessoal, se aqui fala, ó, deixa eu colocar aqui o marca-texto. O álcool combustível deve ter densidade entre 0,805 gramas por centímetro cúbico e 0,11 gramas por centímetro cúbico. Então, se a densidade deve estar entre esses dois valores, então a gente pode imaginar que cada bolinha dessa aqui vai ter uma densidade dessa, certo? Uma dessas bolinhas tem 0,805 gramas por centímetro cúbico e a outra tem 0,811 gramas por centímetro cúbico, certo? Que são os valores limites para densidades do álcool combustível, certo? Como a gente pode saber qual bola tem qual densidade, certo? Vamos lá. Isso aqui é apenas para conhecimento, certo? Não vamos necessitar fazer cálculo de densidade, mas é bom saber a definição, né? A densidade, ou a massa específica, é a relação entre a massa e o volume de determinado material, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Então, densidade é igual a massa dividido pelo volume, ou D igual a M sobre V, certo? Apenas para nível de conhecimento. Na prática, como é que a densidade funciona? Pessoal, quando nós misturamos duas substâncias diferentes, que consequentemente possuem densidades diferentes, certo? A substância de maior densidade ela tende a afundar, digamos assim, enquanto a de menor densidade tende a flutuar, certo? Por exemplo, aqui, ó, aqui nós temos água, certo? E o gelo. O gelo é água sólida, certo? E água líquida. Então, água sólida e água líquida. Nós sabemos, certo, que a densidade da água líquida é de 1 grama por centímetro cúbico. E a do gelo é menor, certo? É de cerca de 0,92 gramas por centímetro cúbico. Beleza? Como a densidade da água ela é maior, o gelo tende a flutuar na água, por ter densidade menor, certo? Então, quem tem densidade menor flutua. Os balões, por exemplo. Por que os balões conseguem voar, né? Por que os balões conseguem subir no ar? Porque quando esse fogo aqui é ligado, ó, o ar que está dentro aqui desse balão, ele se aquece, logo o seu volume ele aumenta, e se o volume aqui aumenta, ó, se o volume aumenta, a densidade ela diminui, certo?
são inversamente proporcionais. Ó. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Então a densidade do ar que está aqui dentro do balão quente, né, do ar quente no caso, é menor do que a densidade do ar da atmosfera. Então o balão consegue flutuar, certo? No ar. Beleza? Então, recapitulando. Materiais menos densos flutuam em materiais mais densos. Então, se você mistura dois materiais com densidades diferentes, o de maior densidade vai descer e o de menor densidade vai ficar em cima, né? Vai subir. Beleza? Então, voltando para a questão aqui, ó, a densidade da bola escura deve ser a de 0,811? Não, se a bola escura está em cima, é porque ela tem a menor densidade. No caso, seria 0,805 gramas por centímetro cúbico. Já a bolinha branca, por outro lado, teria 0,11 gramas por centímetro cúbico, beleza? B. A amostra 1 possui densidade menor do que a permitida? Pessoal, a amostra 1 está aqui. Ó. Essa amostra mostra, né? Essa figura mostra o quê? Que a amostra 1 tem densidade maior do que as duas bolinhas. Por quê? Porque ela ficou embaixo. Se a amostra ficou embaixo e as bolinhas ficaram em cima, é porque a amostra tem densidade maior. Lembra aqui do que eu falei aqui, ó. Materiais menos densos flutuam em materiais mais densos. Então, se as bolinhas estão flutuando na amostra aqui de álcool, é porque a amostra de álcool tem uma densidade maior. Então, a questão aqui está errada. Não possui densidade menor, possui densidade maior, certo? Questão C. A bola clara tem densidade igual à densidade da bola escura? Não, pessoal. Ó, vamos analisar aqui a amostra 2. Ó. Se as duas tivessem densidades iguais, em todos os casos estaria assim, ó, né? Ó, estaria nessa situação aqui, as duas coladas, né? Já que elas não podem ficar uma do lado da outra, já que aí não tem espaço para isso. Mas essa situação 2 aqui mostra que tem densidades diferentes, ó, certo? Aqui, ó, mostra que a bolinha 2 tem uma densidade, a amostra tem outra densidade e a bolinha aqui branca tem uma densidade maior, certo? Então, questão errada C. A amostra que está dentro do padrão estabelecido é a de número 2. Vamos lá. Ó, aqui mostra, o que é que essa situação aqui mostra? Que a bolinha 1, que nós já vimos que é de 0,811 gramas por centímetro cúbico, tem uma densidade, a amostra tem outra densidade e a bolinha 2 tem 0,805 gramas por centímetro cúbico. Então, aqui mostra o quê? Que a amostra do combustível que está aqui, ela possui a densidade entre 0,11, 0,811 e 0,805, certo? Então, a questão certa aqui é a questão D, questão 6, uma questão aí de química orgânica, mas é mais uma questão também de interpretação, certo? Duas matérias-primas encontradas em grande quantidade no Rio Grande do Sul, a quitosana, um biopolímero preparado a partir da carapaça do camarão, e o poliol, obtido do óleo do grão de soja, são os principais componentes de um novo material para incorporação de partículas ou princípios ativos utilizados no preparo de vários produtos. Este material apresenta viscosidade semelhante às substâncias utilizadas atualmente em vários produtos farmacêuticos e cosméticos e fabricadas a partir de polímeros petroquímicos, com a vantagem de ser biocompatível e biodegradável. A fórmula estrutural da quitosana está apresentada em seguida. Então aqui nós temos a fórmula da quitosana, certo? Desse polímero aí. E com relação às características do material descrito, pode-se afirmar que a. O uso da quitosana é vantajoso devido às suas propriedades, pois não existem mudanças em sua pureza e peso molecular, características dos polímeros, além de todos os seus benefícios ambientais. Pessoal, isso aqui é uma questão que a resposta da questão está no próprio texto, certo? Eles não vão te dar um composto tão incomum, assim, incomum para vocês, né, no caso, que é a quitosana, que não é algo que está no nosso dia a dia, que a gente não vive utilizando isso no dia a dia. Ele não vai te dar esse composto e te pedir uma característica dela que ele não te deu, certo?
Então essa questão aqui ela está incorreta no texto, ele não fala nada disso aí, beleza? Essa questão aqui de sua pureza e peso molecular, não existe mudança, isso aqui está totalmente errado, certo? B. A quitosana tem em sua constituição grupos amina pouco reativos amina, e não disponíveis para reações químicas, com as vantagens ambientais comparadas com os produtos petroquímicos. Pessoal, primeira coisa, amina, tem grupos amina sim, tá assim, grupos aminas aqui, ó, amina, certo? Mas ele fala que esses grupos são pouco reativos e que não estão disponíveis para reações. Como é que não estão disponíveis aqui? Está aqui, ó. Qualquer outra espécie, uma espécie eletrófila, né, uma espécie com um caráter positivo, pode se aproximar aqui e reagir com essa amina aqui sim, certo? Vantagens ambientais comparadas com os produtos petroquímicos. Olha o que ele fala aqui, ó, na questão. Com a vantagem de ser biocompatível e biodegradável, ou seja, a quitosana tem essa vantagem aqui. É uma vantagem que ela tem frente ao quê? Frente a os compostos fabricados a partir de polímeros petroquímicos. Então essa questão está errada, certo? C. O polímero natural quitosana é de uso vantajoso, pois o produto constituído por grupos álcool e amina tem vantagem ambiental comparado com os polímeros provenientes de materiais petroquímicos. Olha aí, ó. Constituído por grupos álcool, vamos lá. Aqui tem uma hidroxila que é do álcool, certo? Aqui tem outra, certo? Aqui tem outra. Então tem grupos álcool e grupos amina que nós já vimos aqui, certo? E com a vantagem ambiental, ó, vantagem, agora sim, tem a vantagem ambiental comparada com os polímeros provenientes de materiais petroquímicos que nós já vimos. Então até então essa resposta aí parece estar totalmente correta. Vamos ver as demais. D. A quitosana é constituída por grupos hidroxila em carbonos terciários e derivados com poliol. Vamos ver se isso aqui é verdade. Temos aqui um grupo hidroxila, certo? O que é um carbono terciário? O carbono terciário, pessoal, é um carbono que ele está ligado a 3 outros carbonos. Então temos aqui uma hidroxila, certo? Ligadas a um carbono. Vamos ver se ele é terciário. Está ligado aqui a um carbono aqui, ó. Estamos analisando esse carbono aqui, certo? Ele está ligado aqui a um carbono, a 2. Cadê o terceiro? Não tem, certo? Vamos para outra hidroxila aqui, essa aqui, ó. Então vamos analisar esse carbono que ela está ligada. Está ligado a um carbono, 2. Cadê o terceiro? Não tem. Então está errado, certo? Os grupos hidroxila não estão ligados a carbonos terciários, certo? Isso aqui, ó, essa afirmação aqui já está errada, beleza? A questão é, a quitosana é um polímero de baixa massa molecular. Pessoal, qual é a definição de polímero? Polímeros são compostos com massa molecular elevada, então essa questão aqui já está conceitualmente errada, não vou nem ler o resto, certo? Então a questão certa é a alternativa C, pessoal, beleza? O vídeo ficou um pouco longo, eu acho que nas próximas aulas eu irei trazer menos questões por vídeo, certo? Eu gostaria que os vídeos ficassem no máximo estourando assim 12, 13 minutos. E por hoje é só. Porém, atenção, você que ficou até aqui, atenção, certo? Você não pode perder essa dica, beleza? Se inscreve no canal, ativa a notificação e deixa o like aí no vídeo, beleza? Para que você não possa perder os próximos vídeos e juntos nós vamos fazer com que você consiga passar no Enem, no curso que você almeja tanto, beleza? Isso é tudo, pessoal. Valeu!